Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria a gente entra no tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, é um tempo onde a própria leitura nos chama a parar de seguir o caminho que a gente está seguindo e agora voltar. Só que esse movimento de fazer a gente parar já provoca muita coisa em nós. Já causa em nós uma certa angústia, já causa em nós provocações no sentido da gente começar a perceber que a gente vai perder. Mas o tempo da Quaresma é um tempo da gente perder muita coisa. Porque se a gente não perder no tempo da Quaresma, esse tempo não foi profundo. Se a gente não parar de perder, a gente não vai encontrar aquilo que precisa ser encontrado na Páscoa. Ou que a gente pode traduzir, inclusive, para o final da nossa vida. O tempo da Quaresma é um tempo da gente voltar. Voltar porque a gente já andou por muitos caminhos, nós já tomamos muitas escolhas, nós quisemos agir conforme a nossa cabeça mandava, as nossas paixões, as nossas ideias desordenadas, nós deixamos as nossas paixões falarem mais alto. Estamos voltando há pouco do Carnaval, talvez esse tempo do Carnaval, embora tivesse sido um tempo de muita alegria, e a gente precisa mesmo viver um tempo de alegria, mas talvez você ainda esteja perdido ou querendo estar perdido no tempo que já passou. E por isso é necessário que, ao ouvir a liturgia da palavra de hoje, que nos insere, nos empurra para a gente entrar nesse caminho novo, que é o tempo da Quaresma, esse mesmo tempo ele nos convida a gente voltar. Volta. Volta por quê? Porque o caminho que você está tomando está errado. Volta porque a gente precisa retomar atitudes com responsabilidade. Voltar porque nós não estamos no caminho que é ideal para nós. Talvez nós queiramos, aliás, ideal não, real para nós. Às vezes a gente queira viver muito no caminho ideal, mas falta ainda a consciência daquilo que seja objetivo para a nossa salvação. A primeira leitura de hoje, ela vem lá do profeta Joel, e parece que o Senhor tem pressa, de fato. Deus tem pressa. Pressa porque Ele quer ser o primeiro a apresentar para nós um caminho novo, um caminho de conversão, um caminho onde Ele vai nos chamar a voltar, a nos voltar para Ele. Agora diz o Senhor, volta para mim de todo o coração, ou seja, não é para voltar para Deus pela metade. Eu falava na homilia da manhã que a gente está no tempo de cristão ababacados. Essa é a palavra, não há outra. A gente está vivendo um tipo de cristianismo, não sei de onde tiraram ou quem inventou, mas a gente está vivendo um tempo de cristãos ababacados, perdendo tempo com aquilo que é tão supérfluo, perdendo tempo com aquilo que não nos leva para Deus, perdendo tempo com aquilo que não faz nem parte da nossa vida. Mas a gente insiste. E Deus quer dar na tua cara hoje e fazer assim, meu filho, vamos parar de andar nesse caminho? Vamos querer voltar para mim de todo o coração, com toda a sua alma, com jejuns, lágrimas, gemidos? O texto aqui, ele não começa com nenhuma acusação. Às vezes, esses cristãos ababacados pensam que o tempo da Quaresma é um tempo para jogar sobre nós culpas do passado, porque eu errei, porque... Não é isso. O texto não provoca isso em nós. O texto ele faz para nós, ele aponta para nós um convite, volta. Ninguém é obrigado a voltar. Ninguém é obrigado a voltar. Agora, o caminho de retorno é um caminho doloroso e precisa ser, porque se for um caminho fácil, não é um caminho bom. E não é um caminho quaresmal. A Quaresma é para sangrar. A Quaresma é para perder. A Quaresma não é para nós sairmos vitoriosos. Quem vai sair vitorioso em nós é o Cristo ressuscitado. Daqui a pouco, no tempo da Páscoa. O tempo da Quaresma é um tempo da gente se machucar. O tempo da Quaresma é um tempo da gente ver as nossas vontades serem abduzidas, subtraídas, feridas. Esse tempo de voltar, essa proposta do texto de fazer a gente voltar, significa a gente reconhecer que a gente está distante de Deus. Por isso, volta, está na hora. Aliás, já passou do tempo.
já passou do tempo e a gente precisa voltar para ele antes que seja tarde. É um tempo da gente reconhecer que nós estamos distantes de Deus e, pior ainda, distante de nós mesmos. É um tempo de reencontro e nós não vamos reencontrar Deus nesse caminho de volta enquanto a gente não se reencontrar. Tem gente que talvez esteja ainda nas festas, está aqui só de corpo, mas a alma já está no tempo ainda lá do carnaval, acabou. Quem curtiu o carnaval, ótimo. O padre não está com essa voz porque foi pro carnaval não. Quem veio na missa do domingo passado sabe que ela falhou do nada, sabe Deus por quê, né? Mas a gente não pode ficar perdido no tempo. Agora é preciso a gente voltar para nós mesmos. Se a tua alma está lá na festa, se a tua vontade está lá na perdição e o teu corpo está aqui, traz a tua alma para o teu corpo. Porque nós precisamos viver uma unidade. E por isso que eu digo que nós estamos vivendo um tempo de cristãos ababacados. Porque ora nós estamos na igreja fazendo aquilo que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo a gente perde tempo com tantas atitudes idiotas, tantas maneiras de se comportar e de se viver no tempo de hoje, que a gente perde tempo com o outro, com aquilo que o outro está falando. Para! Deixa o outro para lá, vive aquilo que é teu. Ah, porque estão falando mal dele. Para! Tu não sabe que todo carnaval é essa palhaçada? Pelo amor de Deus, carnaval é isso, gente. Agora é o tempo da gente voltar para Deus. Se os outros não querem voltar, é problema deles? É problema deles, não é nosso. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, voltar para Deus. Agora, muitas pessoas nessa caminhada de retorno desistem, porque não é para todo mundo, é para poucos. Muitos vão se perder por esses 40 dias. Vão desistir, não vão buscar a fidelidade, não vão conseguir ser fiéis. E isso não fala mais sobre Deus, mas fala sobre nós. Fala sobre como nós estamos no nosso comportamento diante das coisas de Deus. Muitas pessoas vivem ainda anestesiadas, ababacadas, né? Justificando o seu... Não, eu fiz porque fulano me provocou, porque bateu, levou. Às vezes a gente quer sempre justificar os nossos erros. Não, entenda que o meu erro... Chega aqui comigo, entenda o porquê que eu errei. Tá vendo? Eu fiz isso por causa disso. Tem sempre uma justificativa, tem sempre alguma coisa racional. Vamos racionalizar o erro. Procura compreender o meu erro. Às vezes a gente fica culpando a circunstância. Poxa, estava todo mundo naquele lugar, estava todo mundo fazendo aquilo. Aí eu me senti tentado e eu fiz também. Estava todo mundo ali envolvido e eu me envolvi também. Estava todo mundo falando mal, então eu falei mal também. Ou seja, nós não estamos voltando. Às vezes também a gente quer transferir as nossas culpas, ou melhor, as nossas responsabilidades para os outros. Não, mas ele me provocou. Diante desse cenário, padre, eu precisava tomar uma atitude. E aí a gente não assume. E a leitura de hoje aponta para algo importante na nossa vida, essencial nessa caminhada quaresmal. Porque conversão começa quando a pessoa para de se defender. O tempo todo a gente se vitimiza. O tempo todo esses cristãos ababacados ficam colocando culpa em todos ao redor. Eu não consigo ser um bom cristão porque está tudo perdido, a política está perdida, a ideologia está perdida, até a igreja está perdida, porque na verdade você quer ouvir um discurso que te agrada, mas você não quer escutar um discurso que embata com você. E durante essa quaresma, meus queridos, só se você quiser mudar de paróquia ou de igreja, mas eu vou te perturbar nessa quaresma. Eu vou provocar para que você de fato seja um verdadeiro e autêntico cristão. E se você quiser uma quaresma fofa, ababacada, é melhor que a gente coloque um fone no ouvido e escute música enquanto eu estiver pregando. Mas é preciso que esse tempo da quaresma, porque a gente já viveu tantos outros que foram muito infelizes, nós acordemos para uma realidade. Olha o que a leitura fala para nós nessa primeira leitura, né? Voltai para mim com todo o vosso coração. E olha como é que às vezes a gente... Não, eu não vou voltar porque eu preciso resolver um probleminha ainda.
Eu não vou voltar agora porque eu vou precisar acumular um pecado. Eu não vou voltar agora porque minha vida está perdida mesmo. Deixa eu perder mais ainda, que aí depois eu retorno e aí retorno com tudo. É agora. Talvez você não queira entrar nessa caminhada quaresmal porque você não quer abrir mão das coisas. Por isso que o profeta fala com jejuns, ou seja, com penitência. Não volta para Deus de qualquer jeito, porque Ele não quer você de qualquer jeito. Ou você larga a tua tralha e volta para Deus, volta para Ele, começa a trilhar esse caminho de conversão, ou você nunca vai ser feliz, porque você vai chegar num momento que você vai precisar decidir, ou Deus ou as tralhas que eu levo. E no caminho de Deus, a gente precisa se esvaziar. Durante esses 40 dias, nós vamos ouvir na liturgia da palavra muito provocar a nós sobre isso. Às vezes a gente não dá um passo para Deus nesse caminho de volta para Ele, porque nós já estamos muito distantes. E essa distância vai fazer a gente abrir mão de muita coisa. Mas é no caminho de volta que a gente vai perceber, porque a gente vai entender, a gente vai se responsabilizar, a gente vai tomar autonomia da nossa vida, da nossa espiritualidade. Nesse caminho quaresmal, nesse deserto, a gente vai enfrentar nós mesmos, não é o outro. E por isso, a gente precisa parar de sempre jogar a culpa no outro. Você vai enfrentar você mesmo. Esse é o teu pior inimigo. Você é o teu pior inimigo. Não é o demônio que está lá quieto na dele. Você que vai atrás dele. Ou não é? Não é o demônio. Nós sabemos muito bem quais são os caminhos que vão nos levar para a perdição. Nós só precisamos fazer escolhas. E não é o demônio quem escolhe por nós. Somos nós que escolhemos. Então é preciso que nessa caminhada a gente olhe para nós mesmos. Todo dia quando você acordar, olha no espelho e fala assim: olha como eu sou bonito. Se engane de vez em quando, mas diga: olha como eu sou bonito. Mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para dentro, não olhar externamente. É olhar para dentro e olhar o quanto nessa caminhada quaresmal você precisa melhorar. Às vezes, como o profeta fala, né, com jejuns, lágrimas e gemidos, vamos chorar muito. Que bom que você vai chorar, porque o tempo da quaresma é um tempo de choro. Mas não é um choro de vitimismo. Para com isso. Tá feio, tá caricato, tá ridículo. Não é um tempo de lágrimazinha. Eu vou me emocionar. A nossa fé não pode ser uma fé emotiva, senão você tem que buscar uma outra igreja. Só que durante essa nossa caminhada de 40 dias, nessa quaresma, nós vamos chorar muito. E é bom que choremos. Sabe por que a gente vai chorar? Porque a gente vai perder muita coisa. E é bom que a gente perca. A gente só não pode, no primeiro choro, desistir. Eu não quero mais chorar. Você vai ter que chorar. Até Jesus chorou. Você vai ter que chorar. Você vai chorar porque você vai perceber que o teu coração vai te pedir uma coisa, mas você não pode dar, porque você precisa ser responsável. Você precisa olhar para você mesmo e perceber que você tem uma responsabilidade com você mesmo e com aquilo que você é. Você não é bicho, nem animal. Você é um ser muito amado. E por isso que Deus te acolhe de braços abertos e fala: volta, infeliz. Volta para a verdade, volta para o caminho certo. Volta, você está longe. E quanto mais longe você está, menos você vai me ouvir. Isso é muito profundo. Quanto mais longe nós estamos de Deus, menos vamos ouvi-lo. Nós também podemos ir nessa caminhada com muitos gemidos. O que são esses gemidos inefáveis? É gemido de dor, é gemido de agonia, é gemido daquela pessoa que está completamente dividida. Uma parte dela já está lá e a outra está querendo Deus, mas a luta é muito grande, porque a gente ama muito mais o pecado. Nós já nos acostumamos àquele bate-papo, nós já nos acostumamos àquele ambiente, nós já nos acostumamos àquele círculo de pessoas, nós já nos acostumamos, e quando Deus vem nos confrontar, nós não somos maduros suficientes, por isso nos tornamos cristãos ababacados e nos perdemos pelo caminho. E é por isso
que a gente precisa seguir Jesus gemendo mesmo. Senhor, eu não aguento, mas vai assim mesmo. E precisamos ir assim. Rasgar o coração, não as vestes. No tempo dos judeus, existia um ritual, na verdade, uma palhaçada, que eles faziam de rasgar as vestes, quando algo escandalizava. Jesus não quer que você rasgue as vestes. Isso é besteira. Jesus quer que você rasgue o coração. Isso provoca em nós uma coisa. Jesus não quer que a gente se rasgue externamente. Ele quer que você se rasgue internamente. E é esse rasgar que vai provar gemidos e lágrimas. Mas o tempo da Quaresma é um tempo saudável, porque é um tempo de conversão. É um tempo de mudança de vida. E nós precisamos muito mudar a nossa vida. É um tempo de arrependimento, porque o arrependimento mostra para nós o quanto nós somos maduros. Quem não se arrepende não é maduro, é criança, é cristão ababacado ainda. Quem nunca se arrepende não carrega à sua frente, não carrega consigo a virtude da humildade, porque só quem é humilde se arrepende. E o texto provoca em nós uma chave muito importante e forte. É para a gente hoje, queridos irmãos e irmãs, rasgar os nossos discursos, quando a gente está sempre querendo se defender, rasgar as nossas promessas vazias, que não tem sentido nenhum, rasgar as nossas emoções momentâneas, isso tudo precisa ser rasgado. E é isso que Deus quer ver. Deus quer ver sangrar isso aí, porque é aí que vai fazer a sua Quaresma ser uma Quaresma de verdade. A culpa, ela pode nos paralisar, e eu já peço que vocês se preparem para o Salmo de novo, para a gente encerrar, porque estava bonito o Salmo, como sempre, né? Mas dessa vez vai ficar mais bonito ainda, porque é o primeiro dia da Quaresma, e eu sei que vocês vão caprichar. Mas a gente precisa se arrepender de uma maneira muito saudável, porque se a gente não se arrepende de maneira saudável, a gente se perde pelo caminho. A gente não pode se culpar o tempo todo, porque só se culpar paralisa. Ah, eu pequei, eu fiz isso, e agora? Ó céu, o que vai ser da minha vida? Tô lascado. Não. O arrependimento transforma a nossa vida. Poxa, pequei. Legal. Legal não, né? Mas legal que você tomou consciência que você pecou. Mas agora, você arrependido é transformado pelo processo de conversão. E nesse processo de conversão é com jejuns, ou seja, com abstinência, com renúncia. É também um tempo de choro, de lágrimas, porque você vai largar muita coisa, vai largar muita gente, vai largar muitas situações. Eu não sei quais são os seus propósitos para essa Quaresma, mas seja firme pelo amor de Deus. Seja firme, seja corajoso, mesmo que você tenha perdão para quem fez esse propósito, tá? Mesmo para quem tenha feito aquele propósito mais ababacado de não comer chocolate na Quaresma. Porque na Quaresma você volta, na Páscoa você fica até com diabetes, de tanto chocolate que você come. Mas até esse tá bom. Mas esse tipo de exercício precisa ser até o final. Não pode ser parado pela metade. Chora bastante, porque é nesse processo que você é curado. Deixa as lágrimas lavar a tua alma. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado até mesmo de viver uma vida que só te obriga a permanecer no mal. Uma vida que só te envolve naquilo que não te dá vida nova. Talvez você não saiba nem o sentido mais do teu amanhã. Mas o tempo da Quaresma tem uma proposta para você. Uma proposta de vida nova. E não é entrar na Quaresma que você vai ter uma vida nova. Não! É entrar na Quaresma tendo a certeza de que você vai andar 40 dias, dando passos lentos. Às vezes você vai cair, você vai querer desistir, mas você precisa ter pessoas do seu lado que digam assim, tá chorando, engole o choro e segue adiante. Para de gemer o tempo todo e segue. No tempo da pandemia eu tinha muito medo de morrer. E aí as pessoas que ficavam lá em casa quase me batiam. Para com essa palhaçada. Para com isso. Não vai morrer nada. Às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado que faça isso o tempo todo. Porque senão a gente não dá passos. A gente não transforma. A gente não amadurece.
E Jesus provoca isso no Evangelho de hoje. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. Nada para ninguém. Porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Ninguém tem nada a ver com os teus processos, com as tuas fases. A fase que você está vivendo hoje, inclusive. Talvez uma fase de muita renúncia. Poxa, mas eu larguei tudo para isso. E não está adiantando nada. Olha a vida que eu larguei para trás. Olha o quanto eu investi. Olha o quanto eu amei. Olha o quanto eu segui atrás. E talvez não tenha sentido nenhum. Não desista. Talvez você esteja chorando. Não tem nada a ver, olha só. Quanta lágrima à toa, não está mudando, não está mudando nada. A minha vida continua um fracasso, não estou rico ainda. Não tenho aquele carro, não tenho o que eu mereço. E às vezes a gente pensa que a gente tem que externalizar tudo isso. Assim como os judeus faziam, rasgar as vestes. E Jesus faz uma crítica no Evangelho de hoje. Quando você der uma esmola, ou seja, quando você fizer caridade, faça de verdade. Não precisa fazer performance caritativa. Igual o tempo ababacado que a gente está vivendo hoje, nos tornando cegos para as realidades. Quantas coisas a gente vê passar dentro da nossa casa, dentro da nossa própria vida, da nossa individualidade, dentro de nós. Mas a gente prefere provocar o outro. A gente prefere fazer uma cena. Vamos fazer a cena do caridoso. Ou vamos transferir para os nossos dias, né? Vamos fazer a cena da família perfeita. E a gente sabe que a família perfeita é só a de Nazaré. Mas a gente se incomoda. Incomoda porque o tempo todo a gente se vê vitimizados. Por isso que eu digo que somos cristãos ababacados. Tudo nos provoca. Tudo implica com a gente. Tudo nos impede de dar passos. Tudo a gente quer jogar a culpa no outro. Isso é infantilidade. E por isso que estamos num tempo de cristãos infantis. A gente não precisa levantar bandeira para nada nem ninguém. Olha o teu silêncio. Quando você der esmola, não toque trombeta diante de você para as pessoas verem que você é a família perfeita, que você é o macho alfa da tua família, que você é a mulher perfeita, que você é o filho perfeito. Faz o que tem que fazer como pai, como esposa. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. É só você e Deus. Ao contrário, quando você der esmola, não precisa levantar nada. Só o teu pai que está oculto, ele vê. E ele vai te dar recompensa. E não é uma recompensa como de um cachorro. Fez bem, toma aqui, Totó. Não é isso. A nossa recompensa vem na vida eterna. Quando a gente rezar, que seja uma oração que venha de dentro. Não é uma oração superficial. Nada contra o terço, mas reza o terço direito. Nada contra o teu jejum, mas faça um jejum direito. Nada contra a tua devoção, mas faça a tua devoção direito. Não faça da sua devoção, do seu terço, uma anestesia, porque fé não é anestesia. A anestesia passa. E à medida em que a nossa enfermidade ela vai se agravando, as anestesias já não vão mais fazendo efeito. E aí uma hora você vai ter que encarar a sua dor. Por isso, hoje nesse evangelho, quando você rezar, reza direito. Olha como Jesus provoca, não sejam como os hipócritas. Aquela máscara do cristão perfeito, aquela máscara da família perfeita, aquela máscara do ser perfeito. Para com isso. Para com isso. Olha para si. Não precisa você rezar performático. Seja numa baixura ou no teu silêncio. Reza da tua maneira. Ora da tua maneira. Quando você rezar, abre teu quarto, fecha a porta, se isola, vai para o teu silêncio. Só Deus precisa te ver. O resto não. Quando você for fazer jejum, ou seja, quando você for praticar a tua penitência, os teus exercícios quaresmais, não fica triste não. Os tristes ficavam os hipócritas, só para o povo ver, mas dentro de casa estavam alegres no pecado, na vida dupla, na perdição. Mas no domingo nós podemos nos entristecer, ó céus, que quaresma! Poxa, a quaresma não é um tempo de tristeza, é um tempo de penitência. Mas é nesse tempo que a gente quer permanecer fiel,
fiéis ao Senhor. Perfuma a cabeça. Vai buscar um perfume gostoso. Não fica fedendo, não. Fica fedendo, não. Fica cheiroso. Ué, não está na quaresma? Tá. Mas a quaresma é doce. A quaresma é um tempo bom. A quaresma não é morte. A quaresma é uma caminhada que vai me levar para a vida eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, que seja um tempo da gente pedir perdão ao Senhor por nossas faltas. Que seja um tempo da gente levar nesses 40 dias as nossas penitências, as nossas dores, as nossas lágrimas, que são muitas. Em muitos lugares, estamos fragmentados em todo lugar. Tem um pouquinho de nós em muitos lugares. Nas nossas dores, por isso a gente geme. Mas tudo isso precisa ser levado até o fim. Vamos cantar, pedir a Deus que nesse tempo seja um tempo favorável, um tempo profundo, um tempo de verdade, porque isso vai provar o quanto você se ama e amando a si mesmo, que também vamos amar a Deus. Cantemos.